Olá, meus alunos. Vou começar agora uma série de videoaulas. Vou falar os totalitarismos do século XX, os dois. Quais são eles? O fascismo e o comunismo. São 4 videoaulas. Essa primeira eu vou falar sobre o Lenin, ok? O tema da nossa aula então de hoje é o totalitarismo do século XX, teoria e prática da Revolução Comunista, construção do Estado Soviético. Ok, meus alunos? Então eu vou falar agora para vocês sobre Lenin. Quem foi Lenin? O Lenin foi um cidadão russo e ele nasceu em 1870 e morreu em 1924. Ele se formou em Direito e ele se tornou marxista e revolucionário. Meus alunos, prestem atenção nesse nome, Plekhanov. O Plekhanov, ele introduziu o marxismo na Rússia e ele foi um grande inspirador de Lenin. Observem aqui comigo essas 3 datas, muito importantes. O ano de 1896, o Lenin foi preso e levado para a Sibéria. Em 1902, ele publica uma de suas obras mais importantes, que é essa aqui, O Que Fazer? E em 1905 ele foi exilado. E exatamente nesse momento começam as divergências entre os bolcheviques e os mencheviques. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Meus alunos, coloquei aqui os bolcheviques e os mencheviques. O que é mais importante? O que nós podemos destacar sobre os bolcheviques? Eles eram liderados por Lenin, ok? Eles tomaram conta do Partido Comunista. E também, qual que era a ideia principal dos bolcheviques e consequentemente de Lenin? Formar um partido menor, um partido pequeno, mas com muitos apoiadores. O que nós podemos destacar sobre os mencheviques? O Martov, ele era um de seus líderes. Uma das ideias principais dos mencheviques, ao contrário dos bolcheviques, era criar um partido grande, um partido amplo e com maciço apoio também de ativistas. Mencheviques, essa palavra mencheviques, ela deriva da palavra russa minoria, porque eles tiveram menos apoio para sua implementação. Um outro aspecto muito importante dos mencheviques também é que eles queriam muito o apoio dos liberais. Meus alunos, essa data aqui é muito importante. Em 1917, o Lenin, ele regressa ao seu país, ele regressa à Rússia e ele publica uma de suas obras também muito importantes, uma de suas obras mais importantes também, que é O Estado e a Revolução. Nesse momento, em 1917, ele afirma que nós temos que conjugar decisivamente o nosso trabalho legal com o nosso trabalho ilegal. Ok? Isso tudo em 1917. Portanto, em outubro de 1917, o Lenin ele recorre de fato à revolução e ele triunfa. Meus alunos, o que acontece então de 1917 a 1922? De 1917 a 1922, o Lenin se torna o chefe incontestado do partido, do Estado e do governo. Eu trago aqui agora para vocês alguns pensamentos de Lenin, por exemplo, na filosofia. A gente pode considerar que o Lenin ele bebeu na fonte de Karl Marx e, além disso, ele evoluiu o pensamento de Marx. Eu trago para vocês agora 2 datas também muito importantes. 1894 e 1908. Em 1894, ele considera a filosofia uma questão de preferência, uma questão de gosto. E em 1908, ele muda drasticamente a sua opinião e ele afirma que a filosofia é uma questão de política. Que, inclusive, a filosofia é a primeira das questões políticas. E é importante a gente destacar também que para o Lenin, em relação à filosofia, ele destacou 2 questões muito importantes em relação à filosofia. Qual que é a filosofia do proletariado e qual que é a filosofia da burguesia? Observe esses 2
conceitos aqui. Para o Lenin, há uma diferença muito grande entre idealismo e o materialismo. Para o Lenin, há uma oposição entre esses dois conceitos aqui, o idealismo e o materialismo. Qual que é a diferença que é importante ressaltar? O idealismo, ele favorece a burguesia e o materialismo, ele favorece ao proletariado. Então, o Lenin considera que nós temos que levar em consideração, nós temos que favorecer o materialismo, haja vista ele favorecer o proletariado, ok? Eu trago para vocês agora qual que é a ideia do Lenin sobre a teoria da história. Nessa data aqui, entre 1914 e 1915, ainda exilado, ele medita muito no pensamento de Marx. E, de tanto meditar no pensamento de Marx, ele chegou a algumas conclusões. Primeiro, que a revolução não ocorreu quando Marx previa. Segundo, nem onde o Marx previa. Terceiro, passaram-se mais de 30 anos da morte de Marx e nada de revolução. Quarto, a revolução, que era iminente, não tivera lugar. E por último, que parece que o capitalismo estava cada vez mais forte, mais sólido, principalmente na Inglaterra, na França e na Alemanha. O Lenin, ele teve que explicar que o capitalismo teve que se tornar imperial para sobreviver. E antes dele voltar à Rússia, ele tirou mais duas conclusões. Vamos ver quais foram essas duas conclusões que ele tirou antes de voltar à Rússia. Primeiro, a conclusão. A revolução não deve se limitar a uma primeira fase de revolução liberal burguesa, mas antes terá que avançar para o socialismo. E a segunda conclusão que ele tirou foi que a revolução comunista não se dá apenas na Rússia, mas em todo o mundo capitalista. Ok? E é importante ressaltar, meus alunos, que essa segunda conclusão que ele chegou aqui falhou completamente, ok? Qual que é a ideia de Lenin para a teoria da revolução? Vou falar um pouco de Marx agora no seguinte sentido. Para Marx, ok? O capitalismo industrial avançado, ele evoluiu para o socialismo. E a democracia burguesa evoluída, ela passou para a ditadura do proletariado. Ok? Esse aqui é o pensamento de Karl Marx. O Lenin, ele evoluiu esse pensamento, vamos ver. A doutrina comunista oficial, ela passou a se chamar marxismo-leninismo. O Lenin afirmou que na Rússia não havia uma revolução apenas, mas duas. Vou falar dessas duas. A primeira é a Revolução Liberal Burguesa. Então, meus alunos, a Revolução Liberal Burguesa, ela é a evolução da autocracia para o constitucionalismo parlamentar. E, portanto, a segunda revolução, vamos ver, é a Revolução Socialista Proletária. Essa segunda revolução, por sua vez, é o quê? É a evolução do constitucionalismo parlamentar para o quê? Para a ditadura do proletariado, ok? Para o Lenin, as monarquias absolutas não têm força, nem vontade, nem coragem de fazer a revolução. E ele deixa claro o seguinte: não se pode confundir essas duas revoluções que nós acabamos de ver, ok? Meus alunos, em 1906, o Lenin afirmou que a primeira revolução não implica na destruição do capitalismo.
mas fará com que a burguesia governe como uma classe. O Lenin, ele concorda com Marx que só com a maturidade do capitalismo é que se passará para o socialismo. O Lenin, ele discorda de Trotsky quando esse defende um socialismo imediato para a Rússia. É muito importante eu trazer para vocês agora mais 4 conclusões a que chegou o Lenin, ok? Primeiro, ele dava muita importância para os camponeses. Segundo, ele propõe uma aliança estável entre os camponeses e a burguesia. Terceiro, que essa fórmula, a ditadura do proletariado, ela se transforma em ditadura do proletariado e do campesinato. E por último, ele defende a reforma agrária, a terra para quem trabalha. Bom, meus alunos, a nossa aula está acabando. Eu vou trazer para vocês agora, então, umas considerações finais a respeito do Lenin. Isso já em 1917. Para o Lenin, em 1917, o que então que o partido teria que fazer? Primeiro, o partido tinha que cessar o apoio ao governo provisório, cessar a aliança com os liberais, cessar a aliança com os mencheviques e também, por fim, agitar as massas, como? Com o fim da guerra, com a nacionalização da terra e com todo o poder aos sovietes. Bom, meus alunos, esse foi um vídeo super breve, sucinto, introdutório sobre o Lenin, ok? Sobre os totalitarismos do século XX. Vão ter outros vídeos também sobre esse mesmo tema, ok? Muito obrigado, eu agradeço vocês pela presença, tá? Pela paciência de estar aqui até esse momento. Por favor, curta esse vídeo, se inscreve lá no nosso canal e passa lá no nosso canal que tem muitos outros vídeos lá. Muito obrigado.